Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu novamente aqui, a professora Nilce, PCNP da Diretoria Centro-Oeste, estou com a minha parceira. Oi, pessoal, eu sou a Rita, tudo bem com vocês? Eu vou acompanhar a Nilce nessa formação, mais uma formação do EMAI. Isso, estamos juntas, né, Rita? Isso mesmo. É isso aí. Então, gente, seguindo aqui com a nossa formação, né, com a Semana C, que é da responsabilidade da Diretoria de Ensino, vamos trabalhar com vocês, né, a partir dessa semana, com o tema, né, com a unidade temática de geometria, certo? Então, vamos seguindo. Bom, sempre a gente, né, faz a contextualização aí, até para ter um entendimento melhor aí da formação, né? Então, iniciaremos aí com essa temática da geometria, presente aí no nosso currículo paulista, e é bem sabido que a geometria, ela faz parte do nosso cotidiano, principalmente, e do cotidiano também dos nossos estudantes, né? Está em todo... Está ao nosso redor, né, como está mencionando aqui, está na natureza, nas obras de arte, nas construções, enfim, tudo que a gente percebe à nossa volta, a gente enxerga a geometria. E é com essa intenção que nós estamos com a formação aqui, para que a gente amplie esse olhar dos nossos estudantes com relação à geometria. Bom, vocês sabem muito bem que até na semana anterior, né, com a formação da semana C do mês passado, nós trabalhamos com pensamento algébrico, né? Temos aí uma iniciação com esse trabalho, e hoje, né, iniciando aqui com os estudos da geometria. Então, vamos lá. Né? Já comentei com vocês que a ideia é refletirmos sobre esse tema, né, e sobre os conhecimentos aí, ampliando o olhar dos nossos estudantes. Bom, retomamos também sempre com a última formação, né, agradecemos, né, antes de mais nada, nós agradecemos aí a devolutiva, as respostas do questionário referente à formação do pensamento algébrico, que foi da semana de 17 a 21 de maio, e é muito importante para todos nós, quando a gente tem essas devolutivas, para a gente poder entender um pouquinho melhor, né, sobre o trabalho de vocês e da contribuição, porque isso é o fato fundamental nosso aqui com relação a essas devolutivas. Então, agradecemos. Muitos responderam os questionários, não é mesmo, Rita? E os e-mails, né, teve professores também que mandaram algumas coisas, falando sobre o trabalho com pensamento algébrico, né, porque nós estamos trabalhando hoje com pensamento geométrico, então a gente se refere ao pensamento, né, Rita, quando a gente vai falar pensamento algébrico, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, mas foi bastante interessante. Então, nós fizemos as anotações aqui de algo que, para a gente não poder esquecer, né, a gente sempre retoma, mas nós achamos interessante estar colocando aqui, né, no slide para vocês, daquilo que a gente foi percebendo. É lógico que nós fizemos um apanhado, né, porque muitas daquelas respostas, ela condiz com o que a maioria colocou, não foi isso, Rita, que nós percebemos? Então, eu vou fazer uma leitura breve aqui daquilo, e se você quiser também estar complementando, tá, Rita? Fica à vontade. Então, o que nós percebemos aí? Que muitos já têm essa construção, né, do conceito do pensamento algébrico, né, ou também, uma coisa interessante que a gente percebeu, eu e a Rita, é que aqueles que não estavam, assim, muito certos, né, vamos dizer assim, pesquisaram no próprio material, né, não é mesmo, Rita? Sim. O conceito, né, com relação ao pensamento algébrico, que, aliás, gente, que isso é muito positivo, né, porque faz com que a gente pesquise, não é mesmo, Rita? Quando a gente não tem aquilo muito certo, muito claro, né, na nossa visão enquanto educador, formador ali dos nossos estudantes, a ideia é a gente ir para a pesquisa mesmo, isso, né? Sempre buscar, né?
sempre buscando, né, Rita? Porque eu acho isso bacana, porque muitos podem achar assim, nossa, teve que pesquisar. Não, gente, a gente não está vendo pelo lado do negativo, não. Aliás, eu vejo com nós, né? Muitos bons olhos, estamos vendo com muito bons olhos, porque leva a pesquisa, a ideia, né, e o objetivo principal aqui do ATPC, do EMAI, é um trabalho colaborativo, né? E ir para a pesquisa mesmo, para os estudos. Então, quando a gente percebeu que alguns foram fiéis aí, né, ao que o próprio currículo traz, o conceito mesmo do pensamento algébrico, então nós vimos de uma forma assim bastante positiva, né? Então vamos lá. Alguns professores disseram, eu estou colocando isso aqui para vocês, gente, diante das perguntas que foram colocadas, tá? Então, cada item desse é com relação às perguntas do questionário. Então, alguns professores disseram que ainda não iniciou o trabalho com a álgebra, né? Outros disseram que sim, pois estão presentes nas sequências didáticas, exploram os agrupamentos de objetos, sons, formas e padrões numéricos para criar as ideias de equivalência com representações, recursos diversos, símbolos e etc. Bom, gente, nesse quesito aqui, quando percebemos, como alguns professores aqui está sendo colocado, disseram que não iniciou ainda o trabalho com a álgebra, eu acho que é porque ainda não se deu conta, não é mesmo, Rita? Isso porque, mesmo. na verdade, todos vocês já iniciaram, né? Sim. Que como a álgebra, a gente não encarava assim a álgebra como uma unidade temática, porque na verdade não era, né, Rita? Não era, não. A álgebra ela estava embutida dentro do eixo, né, que até então, antes de entrar ao currículo paulista, era a matemática, a gente trabalhava a matemática com eixos, né, com diversos eixos, né, e no caso aí, a gente não fazia essa distinção. Então, na verdade, todos vocês já estão trabalhando com a álgebra, mesmo porque a gente trabalha com material, né, tanto do Aprender Sempre, que aliás é o protagonista aqui, né, da ação formativa e até mesmo do trabalho que vocês têm desenvolvido na sala de aula, que é o nosso norte, né, por conta da pandemia. Então, no próprio material, das sequências didáticas, praticamente quase todas, né, não vou dizer todas, mas praticamente todas, já tem a álgebra. Então, quando vocês estão trabalhando as sequências, né, se não está na sequência 1, está na sequência 2, e aí vai, né? Então, todos estão, sim, trabalhando com a álgebra. E alguns sérios aí que exploram, né, outras atividades, isso aí também é bastante interessante, porque quando a gente pode fazer esse entrelaçamento, né, Rita, que existe lá de atividades, tanto no EMAI, sabemos também que vocês têm aí o PNLD, né, que quando é possível também faz essa complementação. Então, afirmamos, né, eu e a Rita afirmamos que vocês trabalham com o pensamento algébrico. Bom, também, com relação aos desafios, né, que nós proporcionamos aí na formação, porque toda formação a gente proporciona alguns desafios para vocês. Então, alguns professores disseram que auxiliaram bastante na elucidação, né, desse pensamento algébrico, né, ampliando aí os recursos, a visão, trazendo alternativas aí para a prática, até mesmo a prática da sala de aula. Alguns professores disseram que já desenvolveram, né, atividades semelhantes, porque além do desafio que nós proporcionamos para vocês, se vocês estão lembrados, nós também apresentamos algumas sugestões de atividades, né, para vocês, e alguns professores até disseram que já utilizaram essas atividades. Aí eu me recordo agora que teve uma professora, não sei se foi por e-mail,
ou foi no chat, Rita, que ela escreveu que uma daquelas atividades ela já realizou, mas de uma forma diferente. Isso mesmo. Sabe aquela atividade que tinha das incógnitas lá, do valor das frutas? Sim, sim. Então, foi uma das professoras, me desculpem, gente, eu não me recordo agora o nome da professora, mas ela... que são tantos, foi uma falha, deveria ter anotado aqui, mas ela colocou que já trabalhou, mas ela fez até de uma forma diferente, eu não sei se é o peso de cada, né, o valor de cada figura ali que estava ali da fruta, então é isso que não ficou muito claro, mas o importante é que ela já trabalhou e já conhecia a atividade. E colocamos também aqui, alguns professores disseram que desenvolvem, sim, e agradecemos, né, algumas atividades também, que isso chegou por e-mail, assim, fotos, né, de alguns professores que encaminharam das atividades que estão lá no Aprender Sempre, né, que identificou, Rita, né, que aqueles que foram fazendo, tiraram foto e encaminharam. Então, mandou isso, e a gente agradece bastante, viu, gente? E continue mandando, viu? A gente gosta bastante de ver o trabalho e outra, de vocês. Como a gente falou, né, Rita, se for até possível, né, e se vocês tiverem também essa autorização, né, gente, por parte das famílias das crianças, vídeos, fiquem à vontade, é sempre bem-vindo, tá? Vocês encaminharem para a gente, e a gente fala com relação à autorização, porque se a gente puder também, se isso for autorizado, a gente traz até para nossas formações, não é mesmo, Rita? Isso mesmo, mas precisa ter a autorização dos pais, né? Tem até um formuláriozinho, né, Nilce, de autorização, depois a gente coloca no próximo... Verdade. Né, você me lembrou de uma coisa interessantíssima, até a gente disponibilizar aqui nas nossas formações, até para os professores, né, terem. Isso mesmo. Apesar, né, que acho que os PCs até podem ter, porque muitas escolas nossas, né, elas mandam no Face, colocam no Face, então, vejam se o PC não tem, né, esse formuláriozinho, e qualquer coisa a gente coloca para prevenir também no próxima formação. Perfeito. E também pode pôr nos nossos e-mails, ou pode estar colocando no chat, né? Caso vocês tenham essa dúvida, não é, Rita? E aí a gente vai respondendo, verdade? Então, vamos seguindo, não é mesmo, Rita? Isso aí. Bom, os objetivos, deixa eu ver se a tecnologia aqui ajuda. Apareceu. A gente inventa algumas coisas, né? Depois não dá conta. Aí não dá conta, né? A gente está aparecendo aí os objetivos. Mas vamos lá, gente. Então, os objetivos de hoje é refletir sobre a importância da construção do pensamento geométrico e sua relevância aí para a formação dos estudantes, compreender o histórico do ensino da geometria, analisar estratégias metodológicas que possibilitem aí ao estudante o desenvolvimento do seu pensamento geométrico, analisar as propostas de práticas de ensino do material do currículo em ação, o EMAI, o Aprender Sempre, e sistematizar o encontro. Agora passar. Opa. Conteúdos. Bom, o conteúdo está, né, sempre voltado e ligado com os objetivos que propomos para hoje. O histórico do ensino da geometria, o currículo paulista, né, que esse é a base de tudo, as habilidades essenciais de suporte presentes aí nos nossos materiais, né, e no caso aqui o material currículo em ação, né, o EMAI, o Aprender Sempre, com relação às atividades que iremos apresentar para vocês. Bom, o que você entende por pensamento geométrico, né? Então, nós fizemos algo bem parecido no último encontro, mas com relação à álgebra, e agora nós vamos discutir um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre o pensamento geométrico. O que vocês entendem por ele? Então, nós vamos também dar um tempinho, tá, para vocês, e depois vamos retomar com o que vocês entendem sobre isso. Então, vamos lá?
seguindo, não é mesmo, Rita? Isso aí, vamos lá. Então, vamos lá. Então, guarda isso aí, né, gente? Vocês refletiram um pouquinho sobre o que pensam aí, sobre, né, o pensamento geométrico. Então, vamos partir agora para o histórico do ensino da geometria. Então, as origens, né, são bem certas aí, o que a gente tem percebido, que isso tudo iniciou, né, o trabalho com a geometria, o estudo com a geometria, com as necessidades aí do dia a dia das pessoas, a divisão de terras, até pela necessidade do plantio, né, e a época que deveriam estar fazendo essas plantações, né, a observação aí sobre o movimento dos astros e outras várias atividades que sempre dependeram do seu desenvolvimento. No caso aqui no Brasil, o ensino da geometria está muito atrelado às necessidades de guerra, né? Não só aqui no Brasil, mas como em outros países também, mas seguindo aí, verificando aí as pesquisas, isso foi algo que nos chamou a atenção, com relação ao ensino da geometria, com a necessidade aí, com relação à guerra, né, que já tivemos muito no nosso passado. Então, a guerra foi a primeira forma prática, pedagógica, né, de que se tem registro no Brasil com relação ao ensino da geometria. E os parâmetros curriculares, né, a gente fez um apanhado aqui, gente, né, fazendo um parênteses, bem geral do como iniciou, né, o ensino da geometria. Então, no caso aqui com relação aos currículos, às orientações curriculares, né, no caso dos PCNs, né, o pensamento geométrico ele desenvolve-se inicialmente pela visualização, né, que as crianças, né, conhecem os espaços como algo que existe ao redor delas. Então, os PCNs, né, no caso desse estudo, ele já teve essa preocupação, né, com relação às crianças, né, ampliando o olhar dessas crianças para o ensino da geometria. As figuras geométricas são reconhecidas por suas formas, características, aparências, enfim. Então, os PCNs frisou isso bastante com relação ao estudo e ao desenvolvimento desse campo dentro da matemática, né, e o trabalho na sala de aula. Apesar aí da relevância do trabalho com a geometria nas aulas de matemática, historicamente ele representa um grande desafio, porque ainda né, lembrando um pouquinho, estou fazendo um apanhado aqui até desse trabalho da geometria na sala de aula, muitas vezes ele era trabalhado no final do ano, né, a gente trabalhava mais com a parte numérica, não é mesmo, Rita? Se dava muita importância para o desenvolvimento do sistema de numeração decimal, com as situações, problemas, enfim, outros eixos aí da matemática, e a parte do eixo, né, com relação à geometria, ficava para o final, né, aliás, os nossos livros didáticos traziam isso no final de cada edição, né, de cada livro aí. Então, é como se estivesse relegando, né, algo que, assim, não é tão importante, então se trabalha no final do ano. Deixa para depois. Se der tempo de trabalhar, eu trabalho, se não der também, fica por isso mesmo. Infelizmente, Rita, e a gente vivenciou isso, né? É verdade. Vamos falar a verdade aqui, lembrando as nossas experiências. As nossas práticas, né? Exatamente, fizeram isso conosco, né? Isso foi trabalhado assim, por décadas, né? Então, fizeram isso conosco, porque eu também não tenho muitas lembranças, né? Quando a gente colocou aqui para vocês, né, esse desafio sobre o pensamento geométrico, então a gente também começa a relembrar a nossa experiência, né, como estudante, não é mesmo? Então, sim. Quando a gente volta lá no passado, né, isso... Né, com a matemática moderna lá, né? Nossa, foi instituída nos anos 70, né? E era dada por engenheiros, por economistas. Não tinha uma formação, né, Nilce? Mais especialista em matemática, né? E hoje em dia a gente tem muitos estudos, né? Como as teorias ainda bem, do Vernon, né? Dos campos conceituais. Outros estudiosos, eu esqueci o nome, é o professor Júlio, eu esqueci o nome dele. É Júlio, você comentou? A gente
Tem um livro que a gente vai trazer. Acho que está até no nosso... tanta coisa agora no... Eu acho que está até no nosso referencial. Isso, a gente depois busca lá. Isso mesmo, agora, esqueci. Mas uma coisa você falou, é claro mesmo. Então, a geometria, por se deixar no final do ano, então, se desse tempo, é como a Rita falou, trabalhava. Né, a gente explorava, aliás. E caso não desse, paciência, ficaria para o outro ano e na mesma situação. Isso mesmo. Ele era colocado com uma última unidade, né, para ser trabalhada no ano. Então, nós perdemos muito, gente, com isso. Nós, enquanto... Hoje somos formadores e com relação ao aprendizado de geometria, porque todos nós temos, de certa forma, alguma dificuldade, né? A gente precisa reconhecer isso, até para a gente melhorar e estudar e ir atrás, né? Com relação ao ensino e essa aprendizagem que a gente vai ter que proporcionar aos nossos estudantes com relação à geometria. Então, como ele era muito relegado, então não se dava muita importância. Então, pouco nós sabíamos sobre a geometria. E quando fomos também para a sala de aula, como a gente traz muitas nossas experiências, né, de aprendizagem para a nossa prática formativa lá com os nossos estudantes, então, a gente também não explorava, mesmo porque isso estava bem colocado dentro do próprio material, que era o PNLD, ele era construído assim. Então, era a última unidade que se trabalhava dentro da geometria. Bom, então, vou seguindo aqui com vocês. No caso do currículo paulista, sempre nós vamos trazer isso, gente, porque qual é a nossa intenção? É a gente sempre retomar um pouquinho sobre a unidade temática, sobre aquilo que nós aprendemos, as nossas experiências, do que os documentos anteriores traziam, e hoje o que o currículo paulista, né, traz ali. Então, a geometria, ela é um campo importante da matemática, isso é reconhecido, né, que ele é fundamental para se trabalhar, ali é um objeto de conhecimento, né, que não pode ser relegado, né, seu estudo deve propiciar aos estudantes a compreensão do mundo em que vive, né, e desenvolver essa capacidade de escrever, representar, localizar-se, estudar sua posição e deslocamentos, né, identificar formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais, desenvolvendo assim o pensamento geométrico. Gente, isso tudo resume, né, até nós colocamos aqui em negrito, nada mais esse desenvolver aqui a capacidade, etc., nada mais é que os objetos de conhecimento que estão dentro dos nossos materiais, não é mesmo, Rita? Isso mesmo. Então, de uma forma simples, nós estamos trazendo aqui para vocês, que o próprio currículo aponta isso, né? Está lá presente, ele está no nosso material. Então, isso de certa forma, é um resumo do trabalho da geometria com os anos iniciais. E vocês vão poder, né, vendo o Aprender Sempre, que no caso agora é o nosso carro-chefe, como a Nancy fala, nós temos todas essas ideias, né, do pensamento geométrico nas atividades. Nós temos nas atividades e também a progressão dessas atividades. Né? Então, você pode, às vezes, ter na sequência 1, aí retoma na sequência 3, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, mas está tudo garantido dentro do nosso material, tanto do EMAI como do Aprender. Verdade, Rita. E na hora aí que, né, até está apresentando essas atividades, aí você pode estar chamando a atenção, né, com isso que a gente está colocando aqui, né, que é um resumo, e na hora de se apresentar a atividade, a gente, né, chama atenção novamente, até para a gente poder entender melhor como esse material foi desenvolvido. Bom, isso mesmo, assim. Então, em relação ao desenvolvimento aí de habilidades de percepção espacial, entre as quais destacam-se a memória visual. Também ela está destacada aqui, né, em itálico, né, que essas habilidades estão aí, no caso da percepção espacial e da memória visual. Então, a capacidade aí de recordar um objeto,
detectar um objeto de que não está mais no campo de visão, relacionando suas características com outros objetos. A percepção de figuras planas diz respeito ao ato de focalizar uma figura específica em um quadro de estímulos visuais. Então, sempre, né, essa coisa do estímulo mesmo, chamando a atenção para que tudo que está ao nosso redor, a gente enxerga a geometria, na verdade. Bom, e a discriminação aqui, né, visual, no caso, a capacidade de distinguir semelhanças e diferenças entre objetos, a classificação de formas e objetos e suas propriedades, dependem da habilidade de isolar características comuns ou únicas que permitem a comparação por semelhanças ou diferenças. Então, nas atividades que estão presentes nos nossos materiais, ela propicia tudo isso, e sempre ampliando aí o olhar dos nossos estudantes. Bom, as habilidades de percepção espacial, como já foi dito, né, apoiam aí os processos cognitivos relacionados à leitura e à escrita. Além disso, capacidades de localização espacial e o desenvolvimento de altas habilidades matemáticas também se relaciona à ampliação da percepção espacial. O desenvolvimento dessa habilidade pode se dar por meio da proposição de atividades geométricas, problematizadoras, que envolvam experimentação e investigação, e manipulação de materiais, porque se faz necessário também a manipulação de materiais, que também veremos aí nas atividades que serão exemplificadas, né, Rita? Na hora, né, a gente vai chamar a atenção nesse sentido. Bom, para tanto, espera-se que os estudantes, ao final dos anos iniciais, já estabeleçam pontos de referência para a localização e deslocamento de objetos, construam representações de espaços conhecidos e estimem distâncias, que identifiquem aí características de formas geométricas, bidimensionais e tridimensionais, e ainda associam figuras espaciais e as suas planificações e vice-versa. Então, isso tudo a gente pode constatar lá no Currículo Paulista, na página 321 e 322. Isso é importante, tá, gente? Parece que não é, Rita? Mas quando que a gente para estudar o currículo, né? Então, quando a gente apresenta as atividades, a gente sempre vai retomar o currículo, dando esse embasamento para esse entendimento. Bom, então vamos lá. Então, agora nós vamos exercitar um pouquinho, como sempre fazemos com vocês, né? Trazendo alguns desafios. Então, vamos lá, Rita, apresentando? Nós não vamos dar tempo, né, Rita? A gente simplesmente vai apresentar os desafios. Vocês podem estar, né, como esse é o momento do ATPC de vocês a ideia é que vocês realmente façam, né? Discutam, né? Isso, né? Se exercitam, né, Rita? Porque o que acontece, gente, antes de eu apresentar aqui as atividades? Muitas vezes a gente solicita para que os nossos estudantes façam, né, uma atividade, e se a gente não experimenta, não passa por esse experimento, né, muitas vezes a gente não entende, né, as dificuldades que eles estão apresentando. Então, por isso é importante a gente ter esse momento também de exercitar. Então, seguindo aqui. Então, vamos exercitar criando figuras simétricas, né? Que tal desenharmos 3 figuras, considerando para cada uma delas a linha vermelha como eixo de simetria? Então, vamos ver se aparece aqui. Opa, desculpa. Então, aqui tem uma malha, né? Uma malha quadriculada aqui para vocês. Eu não sei se vocês estão percebendo, gente. Essa aqui está mais visível. Olha, tem uma linha vermelha aqui traçada, né? E a ideia é que a gente complete, faça 3 figuras aqui. Uma delas é essa, né? Que vocês façam, né? Usando aí o eixo da simetria e complete essa figura, uma está aqui. A outra, as outras duas estão bem clarinhas. Uma está aqui, não sei se, tá dando para visualizar, Rita? Você que também está. Sim. Tá bem clarinha, quase que um rosinha, bem clarinha, né? Isso, e a outra também, que você vai mostrar uma está aqui e a outra está aqui.
Então, gente, qual é a ideia? Então, no caso aqui, a gente vai levar em consideração, né, essas linhas vermelhas, para a gente poder completar e fazer, né, realizando aí as 3 figuras, né, no caso, pensando aí com um eixo de simetria. Tudo bem? Então, posso passar para outra? Então, vamos lá. Bom, é comum usar malhas quadriculadas para desenhar figuras simétricas. Vamos completar as figuras abaixo, lembrando que as linhas vermelhas são seus eixos de simetria. Então, aqui, novamente, uma malha quadriculada, né? Eu fiz um recorte de uma atividade. Então, aqui, neste caso, já tem, de certa forma, parte, né, do desenho. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui está o eixo, né, da simetria. O eixo é a referência, né, Nilce? É a referência, é isso mesmo, Rita. Então, aqui está, porque na anterior só tinha a referência, né? Isso mesmo, é uma progressão, aí já... Isso, aqui já é uma progressão, muito bem, da Rita. atividade, é isso aí. Então, ó, aqui nós temos o eixo da simetria, então, parte da figura, então, aqui no caso, né, para estar completando, né, elaborando aqui. Aqui, ó, novamente, ó, aqui tem um outro eixo, né, da simetria, a figura está aqui, e no caso, como eu vou completar essa figura. Então, é interessante nós fazermos, enquanto educadores, formadores aí, para antes de estar desafiando os nossos estudantes, é importante que a gente passe também por essa experiência, ok? Mesmo porque, não é mesmo, Rita, que eu não me lembro, eu acho que vocês talvez sim, talvez não, de ter trabalhado lá no passado, quando eu falo lá no passado, gente... É passado mesmo. É passado mesmo, enquanto estudantes, crianças. Crianças, isso mesmo. Porque eu ainda me lembro muito bem, graças a Deus, da minha infância. Eu acho que não estou tão ruim assim, né? Então, e é importante a gente ter essas lembranças, gente. Imagine, eu não me lembro em hipótese alguma que na época de todo o tempo, vamos falar assim, da educação básica, se eu não estiver exagerando, ter esse trabalho com simetria. Eu fui compreender, até conhecer, posso dizer, né, se é o termo correto, desenvolver isso enquanto professora. Isso mesmo, eu também. Sala de aula, porque eu não me lembro. Compartilho da sua fala. Você também, Rita? Também. Porque eu estava puxando pela memória, gente, imagina, eu nunca fiz isso. Então, nós ficávamos só nas figuras geométricas mesmo, né? Isso, na planificação, na bidimensional, tridimensional, quando dava tempo também, né? Porque nosso tempo também. Dava tempo. Pode até ser que era proposto, né, Rita, mas nós não víamos isso, né? Não mesmo. Era sempre, nunca também vi. Né? Exatamente. Então, gente, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, eu acho que talvez a Rita também compartilhe disso. Quando, em sala de aula, com as crianças, né, com esse trabalho da simetria, eu não tenho vergonha de dizer, eu tive dificuldade, né, porque não era tão simples, né, porque foi trabalhado, e eu confesso que não foi assim com essas figuras simples que estão apresentando aqui, foi com outros tipos de figuras, e não era tão simples desenhar outra parte, né, numa malha quadriculada. Eu lembro, Nilce, de algumas atividades que tinha nos livros didáticos, que era uma figura mesmo, uma malha quadriculada menorzinha, até, não era tão, agora aí tá, no material, ela aparece, é apresentada um pouquinho maior, muito pequena, e a gente tinha que dar conta, mas de completar esse desenho, e eu lembro que eu também tinha dificuldade, né, eu achava que meus estudantes não iam, né, tem a mesma dificuldade que eu, então... Isso mesmo, que a gente, depois, aquilo que passa, eu costumo dizer assim, quando a gente tem uma dificuldade, a gente logo imagina que os nossos estudantes serão mais ainda, e às vezes não, né, às vezes eles até saem. Isso hoje, mesmo. nós somos uma geração
que está muito assim antenada, né, com algumas coisas. Mas eu coisas. digo assim, eu tinha esse receio, entendeu? Mas isso, aí, como você falou... Não, mas nós tínhamos mesmo, você está falando... Às vezes dava tudo certo E a gente que, né, nós que tinha esse receio, esse pé atrás, não, isso será mesmo. que eles vão conseguir? E, na verdade, não vou dizer que são todos, mas sempre tem ali no grupo aqueles que têm uma habilidade, ou têm várias habilidades, né, que sobressaem, né? Agora, uma coisa que a Rita comentou, e que eu me recordo, com a malha quadriculada, que eu acredito que muitos vão compartilhar disso, Rita, que eu vou falar agora, é a ampliação de figuras que nos davam. Isso né? mesmo. Isso eu trabalhei bastante na escola, gente, enquanto criança, tá? Dava-se o desenho numa malha quadriculada e nós tínhamos que reproduzi-la. Ampliar, isso, a ampliação de figuras. Então, isso eu me lembro. Mas também, se eu não me engano, eu não sei se foi do primeiro... na época do primeiro ao quarto ano, ou se foi já da quinta, no meu caso, né, já era quinta série. Quinta série. Que hoje é o sexto ano. Então, eu não sei se foi isso, eu estou meio confusa, eu não me recordo se também foi não lembro, mas ao quarto. Eu estou achando certeza que é no Fundo 2, né? Também sexto ano até sexta série até a oitava série. Isso mesmo. Eu tenho quase certeza também que é assim. Então, vamos lá. Então, a gente está trazendo tudo isso, gente, porque a gente precisa trazer buscar isso na memória para a gente poder entender um pouquinho, né, quais foram as nossas dificuldades e quais também a gente pode estar antecipando a dos nossos estudantes e estar auxiliando da melhor forma possível. Então, vamos lá. Bom, gente, nós apresentamos aqui duas atividades com relação à simetria, certo? Então, com relação à simetria, a gente sempre tem que pensar, toda atividade tem uma habilidade por trás, né? Pelo menos essa é a ideia. Quando a gente for trabalhar a atividade, não é trabalhar a atividade pela atividade, não é mesmo, Rita? Porque por muitos anos nós fizemos isso. Né? Trabalhava uma atividade, e, na verdade, a gente nós não tínhamos muito claro qual era o objeto de conhecimento, qual era o objetivo mesmo daquela atividade, ou quando nós falávamos do objetivo, ele não era exatamente o que a atividade estava proporcionando. Então, por isso que a gente sempre vai trazer as atividades, sempre atrelada à habilidade, não é mesmo? Então, qual foi a habilidade desenvolvida nessa atividade? Então, vamos lá. Dessas duas atividades, gente, apresentada por vocês, de simetria, e que esperamos que vocês realmente passam por esse exercício, né, essa experiência. Então, a habilidade é a EF04MA19. Então, ela é do quarto ano, né, reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes com o uso de malhas quadriculadas e ou de softwares de geometria. Então, sempre tem uma habilidade, né? E no caso dessas duas específicas, é voltada para o quarto ano. Tá? No caso aqui, são duas atividades, nós... vamos falar assim, nós um pouco descaracterizamos um pouquinho, tiramos né, fizemos um recorte aí do material do quarto ano. Eu não quis trazer exatamente a imagem, né, que está lá no EMAI, até para a gente ver se, né, um desafio nosso, mas essas duas atividades de simetria, elas estão lá no EMAI, tá, com relação ao quarto ano. Então, seguindo... Tem uma outra atividade aqui, né? Para que os visitantes caminham pelo espaço de uma escola, foi organizado um itinerário passando por alguns ambientes. O desenho foi feito no papel quadriculado, com cada lado do quadradinho correspondente à distância de 5 metros. Então, aqui tem a imagem aqui do que seria, né, esse itinerário. Eu sei que ele está bem pequenininho, gente, mas eu até separei aqui para vocês,
para poder fazer a leitura e vocês fazerem as anotações aí, porque quando a gente faz o print, né, da atividade, por mais que a gente tenta melhorar, não ficou claro. Então, eu vou, olha, só para chamar a atenção de vocês. Nessa parte aqui superior da figura, nós temos o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3, tá? Na parte esquerda aqui é a sala de informática, aqui é a biblioteca e aqui é a sala dos professores, tá? E logo aqui embaixo, nessa setinha, é o portão de entrada, né? Porque vocês precisam entender tudo isso para poder fazer esse percurso. E nessa setinha é o portão de saída. Seguindo um pouquinho, ó, só subindo aqui é a secretaria, acima da secretaria, né? Mais voltada para este lado aqui direito, sala de direção, sala da coordenação, acima e mais para a direita ainda, os banheiros, aqui o refeitório, tá bom? Então, já com essa explicação, acho que dá para... E o estacionamento aqui, Nilce? Desculpa, esqueci, bem lembrado, Rita, olha só, o estacionamento está bem aqui embaixo, ó, tá certo? Então, como já foi explicado, então a ideia aqui, né, pensando que cada quadradinho aqui, né, parte quadriculada aqui da representação. Cada ladinho, né, do quadradinho. Isso, representa 5 metros, porque, né, no caso aqui, a gente vai ter qual a ideia, com cada lado, né, do quadradinho correspondendo a distância de 5 metros, então, para vocês verem o percurso aí da distância. Então, seguindo. Então, aí vem as questões com relação, gente, a essa atividade. Então, olhando lá para aquele mapa, né? Então, uma família recebeu o convite para visitar a escola. Eles caminharam da entrada até o ambiente destinado às salas de aula, do bloco 3, segundo o itinerário proposto. Quantos metros eles andaram? Então, voltando novamente aqui, né? Então, a gente vai ter que voltar para o mapeamento aqui e ver a metragem que esses visitantes estão utilizando para chegar até, né? No caso bloco aqui, 3. Ó. Isso, no bloco 3. Tá? Então, aqui estão as questões, mas vocês sempre têm que se voltar ao mapeamento. B, um dos visitantes quer fazer uma pesquisa, e para isso ele caminhou da entrada até o ambiente destinado à biblioteca. Segundo o itinerário proposto, quantos metros ele andou? No item C, segundo o itinerário, ele passará por qual ambiente, né? Caminhando lá, né? Qual ambiente que ele vai estar passando? Então, sempre recorrendo ao mapa. Como vocês estarão aí, né, estão acompanhando, aliás, o ATPC, vocês poderão estar fazendo esse exercício, não é mesmo, Rita? Porque já vai estar disponibilizado isso para vocês. Então, seguindo aqui, desculpa, o item D, né, que eu estou. Oriente esse visitante a caminhar do portão de entrada até o refeitório. Não esqueça de descrever em quais ambientes ele passará e quantos metros andará durante o percurso. Se tiver oportunidade, compare seu registro com outro colega, né? Porque eu sei que muitos têm organizações diferentes aí na escola, eu sei que mesmo sendo, né, pelo Meet, né, Rita, em algum momento vocês estarem trocando, ou até mesmo na escola, né, fazendo essa troca, isso é bastante interessante. É um exercício que muitas vezes a gente não faz, e que vale a pena a gente fazer. Bom, então, seguindo aqui... qual foi a habilidade desenvolvida nessa atividade? Então, vamos lá. É a EF04MA16A, né, descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta, baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido,
Então, né, voltando lá para o início, quando a gente colocou, né, o que o currículo traz, né, Rita? Olha, aqui a gente já trouxe 2 atividades presentes de uma forma resumida, foi colocada para vocês, certo? E outra coisa, né, colegas, quando a gente quando a gente apresenta a atividade, a habilidade ela tem que estar sempre presente, não só para nós, né, enquanto formadores, até para a gente desenvolver essa aprendizagem com os nossos estudantes, e os estudantes também precisam entender por que eles estão fazendo isso, né? Qual o objetivo dessa tarefa, né? É fazer no sentido de aprender o que com isso, né? Então, isso auxilia bastante. E não fica só na matemática, não é mesmo, Rita? Isso aí não fica só na geometria. A gente mesmo leva para a vida, né? Vai ampliando os horizontes aí. Isso mesmo. Então, seguindo, eu não sei se agora, retomando os desafios, gente, o que a gente quer saber é assim, foi difícil? Né? Será que foi difícil estar realizando tudo isso? Né? Fazia tempo que eu não exercitava esse tipo de atividades, então é importante que vocês também discutam aí com seus pares, vejam se teve alguma dificuldade ou não, se está claro, né? Se as informações que foram colocadas estão claras, ampliou o olhar, né? É possível realizar isso com os nossos estudantes? De repente, nem com todos, né? Porque vocês viram ali que a habilidade é voltada para o 4º ano, mas será que tem algumas atividades eu posso estar adaptando para os demais anos, né? Ou no caso aí para os menores? Né? Então, no próprio material, né, a gente vai ver que tem atividades. Isso que eu ia falar, exatamente. Né? Que tem atividades. Né, Rita? Não nessa complexidade, né? É uma complexidade, vamos dizer assim, média, né? Porque a gente viu que é voltada para o 4º ano, mas tem atividades, há atividades no nosso material, tanto do EMAI como do Aprender Sempre, voltadas para os menores, até com relação à parte de localização, até mesmo do 1º ano. Então, e que nós vamos apresentar aqui. Isso, né, já está tudo separadinho aí, e vocês vão ver. Né? Se ainda não viram, a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Então, a ideia do Retomando o Desafio é nesse sentido, sobre as experiências de vocês, e se isso é possível também a gente fazer adaptações e poder estar trabalhando com o nosso grupo de estudantes aí. Então, vamos lá, seguindo. Bom, agora é com você, não comigo, é, Rita? Né? Então, pessoal, a gente vai só retomar um pouquinho, né, sobre as habilidades essenciais e as habilidades de suporte, né? O que são essas habilidades essenciais? São aquelas habilidades que a CEDUC priorizou, que foram retiradas do currículo paulista, tá? Para serem trabalhadas com os estudantes em 2021, para que possam seguir sua trajetória escolar com sucesso, tá? E as de suporte são as habilidades dos anos anteriores, ou do ano anterior, porque muitas vezes a gente vê no 4º ano, por exemplo, a retomada de uma habilidade do 3º, do 2º, né, que são as de suporte. Então, são habilidades dos anos anteriores que irão apoiar no desenvolvimento das habilidades vigentes, né. Para isso ficar um pouquinho mais entendível, vocês entenderem um pouco melhor, isso, Nilson, por favor, passa. Nós temos os exemplos aqui, né, das habilidades essenciais e as habilidades de suporte. Então, tá aqui, ó, habilidade de geometria, né, como nós estamos conversando sobre geometria, tem aqui, ó, ensino fundamental 3º ano, né, matemática, habilidade 14. Escrever as características de algumas figuras geométricas espaciais, prismas, retos, pirâmides, cilindros, cones, relacionadas com suas planificações. Então, as figuras geométricas espaciais, né, são cubo, bloco retangular, a pirâmide, o cone, o cilindro, e a esfera, reconhecimento e análise de características e planificações, né, para a gente poder fazer aqui uma comparação das figuras, né. A habilidade de suporte está aqui, gente, ó, ensino fundamental, 2º ano, matemática 14. Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais, ó lá, cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro, esfera, relacionando com os objetos do mundo físico, né, com o nosso mundo, como a Neuci falou, a geometria está no nosso cotidiano, né,
Então, as atividades que perpassam pela geometria, né, desde o primeiro, né, e vão se aumentando de dificuldade, né, tendo ampliando, né, Rita? Aquela progressão de atividades, progressão de habilidades, elas perpassam por isso, né? Então, aqui as figuras geométricas também espaciais, é o cubo, o bloco retangular, a pirâmide, o cone, o cilindro, e a esfera, reconhecimento e características, né? Então, Rita, pode falar. Desculpa, que você está colocando é muito importante. Quando você apresenta aqui as habilidades de suporte, olha só que interessante. Então, para se desenvolver lá a habilidade de geometria, que é a do terceiro ano, a MA14, eu preciso garantir, né, que do segundo ano? A do terceiro ano é a essencial, certo? Isso mesmo. Terceiro ano, um exemplo, só professora do terceiro ano, estou trabalhando, tenho que trabalhar com as crianças dessa habilidade, porque, né, o foco lá, a habilidade do terceiro ano. Da atividade, só que para que as crianças tenham sucesso nesse desenvolvimento da habilidade do terceiro ano, da MA14, eu preciso garantir que as crianças já reconheçam, né, como está aqui, reconheçam no meio, comparam as figuras, que é do segundo ano, do MA14. Então, olha como isso mesmo. Fundamental que você colocou. E isso na atividade, nas sequências didáticas do aprender, ele está garantido, né? Uhum. Então, ela, como a gente já disse antes, na progressão de atividades, né? Na sequência didática 1, 2, né, 3, ele vai tendo essa progressão, tanto das habilidades como das atividades também, sempre, né, retomando essas habilidades de suporte. Tá? Perfeito, Rita, pode passar? Pode, vamos lá agora para a figura mesmo, que está um pouquinho complicado, né, então essa atividade do primeiro ano, né, ela é aula 6, né, aí ela tem o nome ali, localizando pessoas e ambientes. O que pede a habilidade, né? Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição como direita, esquerda, em cima, embaixo, é necessário explicitar seu referencial. Localização de objetos e de pessoas no espaço, utilizando diversos pontos de referência e vocabulário apropriado, né? Então, como vocês estão vendo aí, essa aula 1, ela nos faz o aluno perceber, né, essa localização. Então, a própria atividade aí, ela já está mostrando, né, e a gente, quando trabalha com as crianças com essa atividade, a gente tem que dar uma referência para eles, né, mesmo para que eles possam, né, conseguir realizar a atividade, né, eu não posso dar simplesmente uma atividade solta. Então, e também o que a Neuci já tinha falado, né, antes, o aluno tem que saber o que ele vai aprender nessa aula, né, e o material do Aprender Sempre está aqui, ó, nessa aula você vai descobrir pessoas e ambientes a partir de algumas referências, né, tá aqui. Aí tem a questão, né, enquanto os meninos estavam na loja de doces, viram entrar uma família, e aí vem a comanda, né, localize e escreva o nome de cada uma das pessoas. Para as crianças conseguirem localizar, né, e escrever o nome dessas pessoas, elas têm alguns tópicos aqui que elas vão ter que localizar visualmente também, né, que a geometria, o campo visual, né, do estudante é muito importante, é um dos primeiros preceitos aí, né, para a gente construir esse pensamento geométrico, né, a visualização. Então, por exemplo, a referência eu posso dar aqui das crianças aqui, ó, na primeira aqui, a Regina e o Rodrigo, né, então, eu chegava e explicar, olha, a letra A aqui, no meio estão Regina e Rodrigo, então eu posso apontar aqui, né, Regina e Rodrigo, para que depois eles possam continuar a fazer essa atividade. Então, tá aqui, ó, do lado direito está a Sônia de camiseta amarela, olha aqui, também tem uma referência aqui, ó, a Sônia está de camiseta amarela, né, então a criança já vai saber do lado direito. É importante a gente explicar para eles também de como se vê essa lateralidade no espelho, né, quando a gente está invertido de posição, isso é bastante bacana o professor explorar isso com as crianças, né, na oralidade, em roda de conversa, aí, né, vocês, tanto no remoto como também no presencial, né, hoje. Simplificando, né, Rita? Isso, exatamente, né.
Do lado esquerdo está a Veridiana de óculos, então, é aqui, né? Jonas é o primeiro, que seria o Jonas, o senhor aqui de óculos também, de bengalinha, né? E o Antônio é o último, né? Então, a gente pode colocar um nome, né? As crianças colocam um nome aqui, ou o professor, se as crianças não souberem escrever, realiza essa atividade junto com eles. Né, Nilce? Perfeito, é a ideia dessa atividade. Material aqui, porque, olha, só fazendo uma observação, Claro, que você até colocou aí, Rita, muitas vezes a gente fica pensando, nossa, uma atividade como essa para o primeiro ano, que não sabe nem ler, nem pegar no papel, aquele negócio todo, só que é o seguinte, essa atividade, essa leitura, é lógico, né, gente, a gente estando no presencial, tudo é muito mais tranquilo e nós sabemos disso. Com né, certeza. Rita? No presencial, o professor fazer essa leitura, né, realizar esse trabalho no coletivo. Sim, porque com as certeza. nossas crianças, deixar sozinhas, não vai ser possível, né? Com certeza. E no caso, no remoto, que é o nosso maior desafio, que vocês, aliás, têm se reinventado muito bem, né? Muitos professores estão saindo muito bem. Nossa, nós que estamos aprendendo aí com vocês, né, Rita? Isso com as mesmo. experiências que a gente tem visto, o que acontece? As aulas síncronas ou assíncronas, ou mesmo os vídeos, né? Que eles muitos professores fazem pelo WhatsApp, né, Rita? Pelo Meet, né, Nilce? Isso, nossa, a gente tem visto coisas maravilhosas. Fala, Rita, pode falar. Pelo Meet a gente vê a professora adaptando essa aula com as coisas que as crianças possuem em casa, né? Do lado direito que você está da televisão, né? Isso mesmo. Nossa, são referências que todas, né, a gente... tem, né, de alguma forma, qualquer coisa a gente tem, né? Isso mesmo, né, uma TV... O que tem, não é? Né? Muito então, bem. Eu acho que... A gente vai orientando, né, o professor, no caso, vai orientando, e as crianças vão sabendo, se apropriando dessa localização dos objetos e também de pessoas, né? A próxima slide, Nilce, por favor, ele é um pré da atividade que a Nilce apresentou ali da localização de escola, né? Porque aqui também tem uma planta baixa, né? Só que aqui é de uma loja de doces, né? E a continuação daquela é a primeira aula ainda, né? A segunda atividade da primeira aula. Então aqui também está difícil de ler, eu não consegui ler. Porque é o caso do print, né? O print fica muito complicado, mas eu vou tentar olhar aqui, vou tentar mostrar para vocês aqui, que eu tô... Deixa eu ver se eu peguei ele aqui. Eu acho que eu não... Peraí, tá aqui, ó. Oh, meu Deus, até eu consegui localizar nessa minha papelada toda. Não tem problema. E a internet aqui também não tá ajudando muito, né? Não tem problema. Você quer que eu vou falando da habilidade, Rita? Pode falar, Nilce, enquanto eu vejo se eu acho. Não tem problema, a gente está aqui com parceria, né, gente? Isso mesmo. E é tudo, como diz para a gente, está sendo mais ou menos ao vivo, né? Ao vivo, eu preferi ao vivo. Achei, Nilce. Achou? Então tá, pode falar, Rita. Então, aqui o que ele tá pedindo, né? Aqui é uma planta baixa da escola. É da escola, meu, se eu peguei errado? É da escola, desculpa. Da escola. Tinha falado de doces, mas eu acho que... não, agora que eu li, da escola. É da escola, mas engraçado que parece que eu tenho uma outra coisa aqui, mas tudo bem. Então, tem a biblioteca, a sala dos professores, aqui do ladinho, né? Aqui é o refeitório, a cozinha, a enfermaria, a secretaria, a recepção, a diretoria, as salas do primeiro ano, A, B, é a B. Estão aqui, né, Rita, salas? Segundo ano, A e B, isso mesmo, embaixo, isso mesmo. Certo. Isso mesmo, estão aqui, Rita, embaixo. Então vou fazer só uma observação. Fala novamente, que aí eu coloco, eu vou colocando mal. Desculpa, é que eu não estava conseguindo ler. Então, vamos lá, o primeiro ali, biblioteca. Aqui. Isso. Isso, então, esse primeiro quadrinho representado aqui é a biblioteca. Do lado, a sala dos professores. Sala dos professores. Agora, esse maior do lado, o refeitório. Refeitório. Do lado aqui, a enfermaria. Do lado que você fala aqui? Onde estou apontando? Enfermaria. Enfermaria. Agora, vamos descer. Tá. Aqui tem a secretaria.
né? Seguindo reto aqui da secretaria para o lado direito, temos a cozinha. Aqui, Nilce, sobe aqui do lado. Isso, Nilce, isso mesmo. Cozinha. A cozinha. Do ladinho aí nós temos os banheiros. Os 3 quadrinhos aqui são os banheiros. Isso mesmo, isso mesmo. Tá. Aí, depois da secretaria aqui descendo, né, mais um pouquinho, nós temos a recepção, a diretoria. Tá. E ao lado aqui o segundo ano B, o segundo ano A, o primeiro ano B e o primeiro ano A. Entendi. E aqui o playground das crianças, né? Tá. Então, aqui tem todas as comandas para as crianças realizarem a atividade. É claro que o professor tem que incrementar, na hora da intervenção, né? O professor incrementa com as boas perguntas, né? No material do Aprender, nós temos alguns exemplos, né? E vocês podem se valer deles para poder incrementar essa aula. Então, tá lá, localize as salas de aula e pinte de azul, né? Então, eles vão localizar. Então, no caso, Rita, eu vou pintar de azul esses quadradinhos aqui, isso, que são a sala de aula. O segundo B, o A, o primeiro B e o primeiro A. Tá. Olha que legal, bacana. Faça algumas bolinhas no parque representando as crianças. É aqui, né, Nilce? Esse espaço aqui. Isso aí. Ai, que legal. Então, vou fazer algumas bolinhas pintando aqui. Isso, né? Aí depois pinte os banheiros de cores diferentes, né? Os banheiros estão aqui. Isso mesmo, né? A sala de atividades fica do lado esquerdo dos banheiros. Pinte de laranja, né? Agora, essa sala de atividades não está muito... Eu não sei. Ela não está clara, né? Não está clara aqui Sim. Na comanda aqui. Né? Mas o professor adapta e coloca essa sala. Sim. Que construir, tá certo. Isso, que está do lado esquerdo do banheiro, né? Mas certo. Não é o caso aqui. O refeitório está na frente das salas de aula, para pintar de roxo. Nilce, não está dando liga isso aqui, ó. Tá com coisa diferente. Ah, tá. Quem sabe também não seria forma até do professor pensar e, de repente, ó, no caso da sala de atividades, à esquerda do banheiro, ele pode até construir. Isso né? mesmo. No caso acho que vai ser o jeitinho mesmo, né, Nilce? Isso, o jeito, exatamente. E o refeitório é num desses aqui, não é não, Rita? Sim, o refeitório está do lado da sala dos professores aqui, ó. Então primeiro, é aqui. Não, vai para a direita. Aí, isso, o refeitório aí. O refeitório está aqui, tá certo. Isso mesmo, né? Aí. Então, e quais salas estão próximas à recepção? Né? Aí o professor explora com o estudante e, né, explora e sistematiza com ele. Porque a recepção é essa. Aqui, ó, depois a recepção é aqui, isso. Não, de cima. De cima. De cima? Não. Embaixo, onde você estava, diretoria. Onde você estava primeiro. Aí. E em cima, a recepção. Entendi. Então, é um exercício mesmo então, né, Rita? Mas você falando isso, tem que ser construído no coletivo, né? Sempre no coletivo. Principalmente no primeiro ano, né? Não dá para achar. Não, porque muitas vezes é assim, não, é muito difícil para os meus estudantes, então eu não vou nem trabalhar. Aí é que está o que da questão, né? A gente tem que fazer junto, né? O professor fazer junto com a turma, no caso ali. E se for no remoto, está dando essa orientação, né? De como realizar. Tá, tem mais alguma aqui? Tem a outra atividade, que é a terceira, né? Que é trabalhar com a duplinha, desenhar a planta baixa de algum local da escola. Pode ser sua sala de aula, né? Ou pode ser do pátio, pode ser da biblioteca, né? Olha lá, ele do parque, a quadra, qualquer outro local. Mas fazendo uma observação, né, Rita? Por ser primeiro ano, de repente, e a gente também não está mais, né, fazendo duplas, né, porque a gente está no outro contexto, fazer também no coletivo, né, como os professores estão atendendo as crianças aí por agrupamentos, tem né, o híbrido também, né, Nilce? Tem o híbrido, exatamente. Respeitando o protocolo, né, de segurança, de máscara, né?
fazendo junto, né? O professor fazendo junto com as crianças, né? Eu acredito que aqui a gente vai ter mais sucesso. Às vezes eu esqueço até, Nilce, desse ensino, que a gente, como a gente lê o material, vai lendo assim, esquece até que as crianças estão ainda, maioria, no remoto, né? Não, mas esse é hábito mesmo, né, Rita? A gente, quantos anos, né, trabalhando no presencial. Agora... ainda mais ficando um pouquinho nervosa, né, já viu, aí já... Imagine, a gente vai lembrando, não, que isso, Rita, a gente está aqui para, né, tá auxiliando, com certeza, é isso aí. né, com certeza. Agora, a habilidade... Atividade do segundo ano, agora. Isso, pode então passar. É o do segundo ano. Isso, habilidade. Reconhecer e nomear e comparar figuras geométricas e espaciais. O cubo, o bloco retangular, a pirâmide, o cone, o cilindro e esfera, relacionando-as com objetos do mundo físico. Perceberam que aqui também fala do mundo físico, como a gente já viu naquelas habilidades que eu tinha elencado como exemplo da habilidade essencial, é de suporte. Ela está aqui, né? A 14, é a de suporte por terceiro ano, né? Então, o que a criança vai aprender, o aluno vai aprender nessa atividade, né? Vai aprender, nesta aula, vamos aprender a reconhecer e nomear formas geométricas espaciais, que também são conhecidas como sólido geométrico. Muita gente pode estar se perguntando, né? Porque quando você lê o material do professor, o desenvolvimento da atividade, ele fala para você deixar as crianças manipularem esses materiais, né? O cubo, né, o bloco retangular, a pirâmide, cone, mas eu me pergunto, como se eu estou no remoto? Então, gente, só para lembrar vocês que nos anexos do material do EMAI, tem essas figuras em papel para serem recortadas e montadas pelas crianças. Claro que os menores vão precisar de auxílio da família, isso não, realmente é um pouco complicado para eles recortarem, colarem, mas a gente sugere, né, que antes de trabalhar essas atividades que solicitam a manipulação do material, né, dos sólidos, que vocês peçam para as crianças fazerem, recortarem, colarem antes, para que quando vocês forem trabalhar essa aula, por exemplo, todas as coisas têm forma, eles estarem com os objetos para eles poderem manipular. Mesmo por conta, mesmo estando no presencial, ou no presencial, eles também não podem trocar material. Então, eles precisam ter o deles, né? É verdade, cada um tem o seu, né? Como a gente está nesse híbrido aí, um pouco por 35%, até 35% na escola e também no remoto, né, fazendo o revezamento, então é importante que cada um tenha o seu. Então, só para ficar a dica, como dizem, né, que estão no material, tá bom? Então, aqui, né, vou ler aqui, que eu tenho uma colinha aqui, que essa atividade eu não esqueci de imprimir. Finalmente, o dia da visita ao borboletário chegou. Durante o trajeto de ida, a turma da professora Aline observou tudo com atenção e descobriu que as coisas no nosso redor nos lembram formas geométricas, né? Aí temos ali o cubo, olha lá, a primeira atividade, a sua tarefa agora é desenhar objetos que se pareçam com os sólidos geométricos, né? E também não se esqueça de pesquisar e escrever o nome de cada um deles, né? A professora pode orientar essa pesquisa, né, para eles colocarem, aí já está no material do professor, está aí cubo, cilindro, pirâmide, base quadrada, mas é interessante que os alunos, se houver a possibilidade, na adaptação para o remoto, pesquisar. Senão, o professor pode orientar os alunos sobre o nome dos sólidos, né, e muitas vezes os alunos não têm onde pesquisar, a gente também tem que pensar nisso, isso vai de acordo com a realidade de cada sala de aula, de cada escola, né, e fazer essa comparação com o nosso mundo aí, com os objetos do mundo físico, né, como, por exemplo, um cubo, um dado, né, o cilindro ali com uma lata de óleo, que acho que, né, uma caneca, né, a pirâmide aí, que é um pouquinho mais difícil, né, e a esfera, uma bola, um brigadeiro, né, então fica para eles associarem essas formas ao mundo
físico, né? É bem importante, né, Rita? E no caso, só fazendo uma observação, o professor, no caso aí do remoto, se ele for fazer um vídeo, fazer mesmo pelo Meet, se ele tiver a oportunidade, né, porque praticamente todas as escolas têm um sólido tem geométrico, né? isso. Ele explorar junto, fazer isso no vídeo, mostrando para as crianças, no caso aí, as características de cada, né, de cada sólido, né? Isso mesmo. E aí, no caso, como a Rita falou, tem crianças, às vezes, não tem nem como pesquisar, né, gente? Os pais estão trabalhando, chegam à noite, que negócio todo, isso a gente já sabe. Então, o professor informa o nome desses, no caso aqui, dos sólidos, não é, Isso Rita? mesmo, isso mesmo. Então, como eu falei, a gente tem que adequar, né? Isso, tanto sempre adequando, a realidade da nossa sala, né? E também da escola. Pode ser que a escola também não tenha mais os sólidos, porque isso é uma coisa antiga, né, Nilce, que estava nas escolas. Bem antigo. Antigamente. Tem escola que conseguiu ainda conservar, mas... Exatamente. Né, mas tem escolas que não. Mas o professor adapta, né? Usa... E construir, né, Rita? Constrói, isso que eu ia falar também, constrói, assim como tem material do EMAI, né? O professor também pode construir para poder mostrar, né, e fazer essas orientações para os estudantes. Com certeza. Então, pode ir passando, Rita? Pode, Dilce, pode ir para a próxima. Então, essa atividade do terceiro ano, deixa eu mudar minha colinha aqui, que eu vou tirar aqui, né? É uma movimentação em sala de aula, como vocês podem ver aí, no desenho, nós temos uma sala de aula, cuja referência, Nilce, deixa eu mostrar para vocês, você consegue enxergar? É a mesa da professora, esse está fácil de enxergar. Ó, a mesa aqui da professora. Ó. Isso, essa é a referência que elas têm, que as crianças têm que ter, né? Então, lá, aula 8, movimentação na sala de aula. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender a descrever a movimentação de alguns estudantes na sala de aula, indicando as mudanças de sentido com base em algumas referências, né? Quando você olha lá de como realizar a atividade, no livro do professor, ele já explica aqui que a referência é a mesa da professora, tá? Aí, o professor vai explorando, né, com as crianças, a janela, né, que está aqui do lado. A janela está aqui, ó. Isso, a porta aqui, janela, né? Janela e a porta aqui. O quadro do giz de lousa aqui, né? Aqui. Ele chama de quadro de giz, eu não sei por... É porque tem a lousa agora também tem aquelas lousa moderna, né? Então, lousa branca, colocar, né? Colocar quadro de giz. Mas de giz é a lousa branca. É verdade. E aqui as carteiras, né? A habilidade do terceiro ano é a 12, né? Ensino fundamental, terceiro ano, descrever e representar por meio de esboços de trajetos, ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência, né? Então, o professor pode mudar também, né? A gente inicia com esse ponto de referência do professor e depois, para otimizar a aula, muda para a janela, muda para a porta. É verdade, explorando, né, Rita? Isso, explorando as outras referências. Ou coleguinha, quem está sentada à direita de Luísa, né? Isso, é verdade. É o Tiago, no caso aqui, né? Cadê o Tiago? Aqui, ó, é verdade, o Tiago está aqui, interessante. Então, essa atividade está aqui, veja o mapa de sala de aula que a professora Jussara fez, né? É um croquisinho. Podemos ver que todos os estudantes estão sentados de frente para a lousa, que ele já colocou lousa, né? Isso. Aí tem as questões para serem respondidas, né? Essa atividade tem retoma uma atividade que tem numa sequência didática do primeiro ano. Tem uma bem parecida. Depois a gente pode mostrar depois, tá bom? Pode mudar? Pode. Tá. Agora nós vamos lá. É ainda do terceiro, né? É a continuação, né, Nilce? Tá. Daquela lá, ó, porque é o B, ó. Quem senta na frente da Bruna e atrás da Roberta, né? Isso mesmo. Vamos achar a Bruna aqui, peraí. Bruna, a Bruna está aqui, ó. Isso mesmo, né, ó. Quem senta na frente de Bruna e atrás da Roberta, né? Descreva a posição do Bruno, ó, na frente da professora. A Bruna está aqui, que está na frente da Roberta. Isso, ó, o Bruno, ó,
Na frente da professora, à esquerda dele está o Matheus, aqui. Ah, é. Tá certo. Né? Bom, aí aqui na D, né, faça um traço para mostrar, aí é para a criança colocar o percurso, como está aqui, né, para ir da carteira, né, um caminho, aí para que Matheus pode fazer para ir da sua carteira até a carteira da Bruna, que a Bruna está lá atrás, o Bruno está aqui na frente e a Bruna está lá atrás, né, e a habilidade é a mesma, tá, porque faz parte da atividade. Né, que é a mesma atividade, isso mesmo. Pode mudar? Pode. No 4º ano agora, né? Deixa eu mudar o meu minha colinha aqui, peraí. Aqui, deixa eu pegar aqui, que essas daqui eu tive que dar uma imprimida, porque... Bom, essa atividade também, pessoal, tá... É sobre os sólidos geométricos, eu vou ler aqui porque aí está muito pequenininho, né, tem a aula 9, que são faces, vértices e arestas, o que vamos aprender. Nessa aula vamos identificar características das pirâmides, irregularidades na contagem de faces, vértices e arestas, né. Aí tem a situação aqui, ó, Caio e Vinícius comentaram com a professora Maria Amélia que leram um texto sobre as grandes pirâmides de Gizé, localizadas a cerca de 20 quilômetros de Cairo, capital do Egito. Ficaram impressionados com as suas medidas. Então, né, eles fizeram uma pesquisa, né, suponhamos, né, a gente supõe que fizeram uma pesquisa do tamanho das pirâmides, né. Aí vem aqui, Vinícius e Caio selecionaram 3 pirâmides da caixa dos sólidos geométricos, né, para observar seus elementos e contar o número de faces e arestas e vértices, né. Então, no material do ENAI do 4º ano, também tem esses sólidos geométricos para as crianças construírem e poder manipular, porque a atividade, na hora de como aplicar a atividade, ela pede, né, as intervenções, né, o desenvolvimento da atividade das intervenções, ela pede que as crianças manuseiem primeiro, novamente, esses sólidos, né? Para quê? Para identificar mesmo essas regularidades, né, na quantidade das faces, né, que é a face, mostra aí, Nilce, as faces aí, do ladinho, isso mesmo. Tem, né? Cada uma delas, né? Isso mesmo, né, a base, né, que tem a pirâmide base hexagonal, a de pentagonal, né, então, tá tudo explicado mesmo como tem o desenvolvimento e a intervenção que deve ser feita nessa aula, né, que é a aula 9, tá? E as possibilidades de planificação também, né, e vocês, depois a criança tem também no material do EMAI, ela vem planificada, certo? Depois é que a gente constrói com os estudantes. E é legal, né, Rita, e também no remoto, o professor exemplificar, né, se tiver os sólidos, né, ele faz o videozinho mostrando e explorando aí as vértices, né, aresta e faces, né, então isso é bastante importante, bacana. Verdade, muito legal. Pode ir para do 5º ano agora. Eu também aqui, ó, o 5º ano, a habilidade, ó, é do 5º ano mesmo, né? Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. Olha aqui as TICs presentes, né? As TICs presentes aqui. Figuras geométricas planas, características e representação de ângulo, né? Então, o que essa atividade vai pedir no encaminhamento dela, né? Que o objetivo dessa atividade reconhecer e nomear, né, comparar como desabilidade esses polígonos, né, com os lados, os vértices e os ângulos. E também orientar as crianças que tipo de triângulo eles estão trabalhando. Então, eles vão medir com a régua, né, aí já está, acho que a atividade do caderno do professor aí já está com os centímetros, né, então, eles vão medir, né, esses triângulos com a régua, e vão colocar nesse não é quadradinho, não é ovalzinho aí desses espaços, isso, né, nesse espaço aqui, né, e depois, na próxima atividade, na 2, pode não, eu não pus, eu não pus aí, tá.
É aí que eles vão nomear esses, porque o objetivo era só pôr uma de cada, né, então eu acabei deixando, mas estou só fazendo um parênteses aqui, que na 2 eles vão colocar já os ângulos, né, vão trabalhar com os ângulos. Mas aí eu pergunto assim, mas trabalhar com ângulo, né, aqui a gente está vendo essa atividade solta, né, a gente não está vendo no contexto geral, né, mas essa atividade, ela retoma a aula 4 da sequência didática 2, que está presente no material também, onde ele já se apropria, né, do ângulo de 90 graus, os que são maiores, menores e iguais ao ângulo de 90 graus. Então, o material vai encadeando todos os passos que o professor tem que utilizar, né, tem que desenvolver, para que as crianças vão se apropriando. Por isso que a gente fala que vai sempre retomando as outras atividades também, né, retomando habilidades, retomando atividades, e é isso aí, Nilce. Desculpa, Rita, pode falar. Então, aqui temos também o que vai aprender, vamos reconhecer, nomear, comparar polígono, os triângulos, e determinar as probabilidades de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios. Aí tem a atividade, que a professora Nilce pediu que os estudantes criassem um desenho usando somente triângulos. Para isso, ela desenhou na lousa alguns triângulos e pediu que medisse com o auxílio da régua as medidas de todos os lados dos triângulos e anotasse. Meça os lados do triângulo a seguir, tá? Então, tem aí até bastante triângulo aí. Depois, eles vão nomear esses triângulos, se ele é o isósceles, né? Se ele é como é que é, meu Deus? Eu perdi aqui, vou olhar na cola aqui. Não, pode olhar, a gente esquece, porque é tanta coisa, é o isósceles, o equilátero e o escaleno. Né? Certo, são vários tipos aqui, né, são Rita? 3 tipos. Então, pode passar. Pode passar. Completar, Nilce, uma coisa? Não, o que eu ia falar assim, bem que você falou, as atividades não são soltas, né? Ela tem vai ampliando, né, a complexidade de cada uma, e para chegar nessa é que já foram garantidas as atividades anteriores. Né? Isso mesmo. Para poder desenvolver isso, a habilidade essencial, verdade. Isso. É porque já foi trabalhado em alguma atividade. Né? Com certeza. Então, vamos seguindo. Peraí. Essa parte, né, Rita? Peraí. Então, aqui é o entrelaçamento, né? Como a Nilce já falou no começo, né? No final de cada sequência, né? Aqui o material elenca as atividades do EMAI, né? Que são da mesma habilidade, né? Que a gente está fazendo no ano vigente. Tá até aqui no final, né, Rita? Tá até aqui, ó. Isso mesmo. É que aqui também, ó. Isso. Aí tem aqui. A MA14, aqui a MA15, um exemplo, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, do segundo ano, para vocês complementarem, né, essa atividade. Então, vocês podem lançar mão dessas atividades que estão no EMAI e já estão dispostas aqui para vocês fazerem o entrelaçamento. Tá? Tem até o volume, né, aqui, o número da sequência e as atividades. Tá? E nisso, né, Rita, só chamando a atenção, que vejam bem, gente, né, como aqui foi um exemplo do segundo ano, e a geometria está aqui embaixo, né, a 14 e a 15, ó, eles falam da sequência, né, Rita, mas não fala para desenvolver toda a sequência. Então, no caso aqui, ó, na sequência 13, tem são 2 atividades só. Isso mesmo, bem lembrado, né, e na 16 também, ó, são apenas 3. Olha a sequência 13 do segundo ano. São só 2 atividades, porque senão o professor fica bem casadinho. Que desenvolver tudo, né? Não é bem casadinho. É bem casadinho mesmo. Pode passar, Rita? Pode, aí só vai ter os nossos materiais, né? Tá faltando aí, Nilce. Vai explicando aí isso em relação à geometria. Com relação à habilidade de geometria, são várias, né? Então, elas estão dispostas aqui no EMAI, que é o Currículo em Ação, e no Aprender Sempre. E aqui é como ela é apresentada no material do Aprender, e agora é o nosso carro-chefe, né? Isso, que nós estamos trabalhando na recuperação e o aprofundamento. Por isso que a Secretaria disponibilizou as habilidades essenciais, né? Fez um recorte, né, das habilidades do currículo, né, para priorizar aquelas habilidades
que necessitam ainda ser consolidadas pelos nossos estudantes. Com certeza. Vão seguindo, mais alguma né? coisa, Nilce? Então, aí é com você. Então, tá bom. Então, ó, gente, como passa, né? A gente pensa que não, mas passa rápido. Então, vamos lá. Nós refletimos sobre a importância da construção do pensamento geométrico e a sua relevância para a formação dos estudantes. É lógico, gente, nós fizemos uma forma assim, apresentamos de uma forma simples, né? Até devido ao tempo, não é, Rita? 100 minutos, né? 100 minutos, a gente pensa que não, mas passa rápido. É lógico que a gente não esgota os 100 minutos aqui, porque não é a nossa ideia, porque vocês terão tempo aí de estarem estudando, discutindo, enfim. Então, vocês precisam desse tempo, como se fosse um desmembramento, né, da pauta. Então, a gente apresentou de uma forma bem simples. A ideia é que a gente continue, né, Rita, com esse tema, porque geometria, ele é amplo, tá? Então, nós estaremos E a gente apresenta as atividades para situar vocês, né, para terem um exemplo, né, Isso mesmo. Depois, é claro, vocês precisam fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado desse material, né, e é isso. Porque a ideia não é esgotar mesmo, não, né, Rita? Não. Então, a ideia é a gente dar aquele start, né, tipo assim, para que a gente possa estar nas pesquisas, se aprimorando mais. Então, compreendemos aí o histórico do ensino de geometria, também de forma breve, analisamos estratégias metodológicas que possibilitem ao estudante o desenvolvimento do seu pensamento geométrico. Tudo isso que nós colocamos aqui para vocês vai auxiliar, as próprias atividades que estão postas aí no material auxiliam, né, para que esse desenvolvimento do pensamento geométrico. Analisamos as propostas de práticas de ensino do material currículo em ação, EMAI e Aprender Sempre, que é o que a Rita acabou de fazer aqui com vocês, e sistematizamos o encontro, gente. Então, vamos seguindo aqui. Os caminhos para o ensino remoto, a gente já falou, né, Rita? Em todos a gente fala, né? A gente apresentou, os roteiros detalhados de estudo, né? Tanto do professor como do aluno, o Google Classroom, que a gente tem o formulário, tem o Padlet, e no Google Classroom tem um Jamboard também, que é bem parecido com o Padlet, só que ele acho que tem um pouquinho mais de recurso. Você consegue desenhar, pendurar atividades, é uma coisa muito bacana para trabalhar com uma plataforma, né? São plataformas, são plataformas muito legais de trabalhar com a gente explorar, né, Rita? Isso, tudo dentro da nossa realidade, né, gente? A gente não pode nunca esquecer. Inventar uma coisa que não é possível, né? Aí as plataformas online de conversação, né, Teams, Meet ou Zoom, eu particularmente gosto muito do Meet, né? O WhatsApp, o professor faz a ligação, grava vídeos para os estudantes, grava as comandas, né, recebe devolutivas das atividades e também dá devolutiva para o aluno da atividade dele, né? E o aplicativo do CMSP, que tem toda aquela interação também, o professor com a sua turma. Né? Isso, perfeito. Tem mais alguma coisa para complementar? Né, Rita? E uma coisa que nós não colocamos aqui, mas a gente sabe também que funciona muito as fotos, né, que as crianças também encaminham, né? Encaminha para foto da atividade, pelo WhatsApp, né? Isso mesmo, é o que eu falei, as atividades que os estudantes enviam para os professores. É verdade, através de fotos pelo WhatsApp, perfeito. Então, vamos lá. Aqui, então aqui é aquele momento, né, Rita, que a gente sempre fala, né, que por isso que a gente não esgota os 100 minutos aqui, estamos longe disso, então é o momento que vocês estarão com os seus pares, né, com também a presença aí do professor coordenador, até para vocês estarem se orientando, se organizando, planejando aí as ações de vocês, tirando dúvidas, né? De repente surgem dúvidas, algo que não saiba, a gente troca com o colega, como a gente não, né? A gente aprende muito com nossos pares, né? Então, isso é muito importante, a gente ter esse momento, e pensar aí também nesse desenvolvimento do ensino híbrido, incrementar estratégias para o ensino remoto, que vocês têm feito muito bem, mas sempre a gente está inovando, e a gente vê que sempre tem algo mais para a gente aprender, né, Rita? Isso mesmo. Coisas que, de repente, deu certo com o meu colega, e de repente eu ainda não experimentei fazer, e a partir do momento que a gente começa também a
a fazer, as coisas começam a, né, caminhar melhor. Então, começam a fluir um pouco melhor, né? Isso, porque às vezes a gente tem medo, né, eu não vou fazer algo diferente porque eu já me acostumei bem, né, dentro desse ritmo. Mas às vezes dá certo, gente. Então, a gente sai da zona de conforto, né? Aliás, para quebrar, né? Todos nós saímos, né? Aliás, todos nós saímos da zona do conforto. Não tem ninguém, gente, naquele modelo, né, anterior. E nem dá mais para voltar, né? Vamos falar o português claro. É verdade. Então, vamos seguindo aqui. O ensino híbrido veio para ficar mesmo. De certa forma, veio para ficar. Isso, sim. Então, os vídeos interessantes, né? Eu e a Rita pesquisamos vários vídeos, gente, que são curtos, né, Rita? 3 minutinhos, no máximo 5 minutinhos cada um. Vocês não vão demorar muito, gente. E é legal, olha, né, Rita? A gente viu até alguns vídeos aqui que dá até, lógico, na medida do possível, tá passando para nossas crianças verem, né? Isso mesmo. Para essa coisa da ampliação do olhar, né, com relação à geometria, que a geometria está em tudo. Então, esses vídeos aqui ajudam bastante. É interessante a gente indicar, né? Porque coloca a geometria no dia a dia. Alguns deles aqui mostram construções, mostram plantações. Esse último mesmo, ele fala muito da geometria do dia a dia, bem interessante. Isso mesmo. Então, é bacana, é bom para vocês, professores, e também como indicação para as nossas crianças acompanharem, assistirem, né? Aqueles que têm condições de acompanhar aqui. Então, vamos lá. A bibliografia que a gente sempre traz para vocês, está em cima dos nossos materiais, aí do EMAI, do Currículo em Ação, do Aprender Sempre, e os PCNs que nós pegamos para buscar um pouquinho da parte histórica aí com relação ao ensino da geometria. Bom, e agradecemos, né, Rita? Isso mesmo, muito obrigada. Agradecemos, é sempre muito bom estar... Não, assim, não estamos no presencial, mas... A gente prefere presencial, mas como não tem jeito, a gente está gravando. Mas é bom saber que os professores estão aí, estão empenhados, estão acompanhando as formações, e a gente conta sempre com vocês. Estaremos disponibilizando, né, Rita, o formulário, né? Nós vamos disponibilizar o formulário, sempre com a intenção, não só de que vocês respondam, mas no sentido, gente, do aprimoramento da nossa prática formativa, né? Então, a gente está conseguindo, vamos falar assim, desenvolver as habilidades. Isso, porque de repente a gente está num caminho, né? Isso. E a gente gostaria sempre de ter a opinião também de vocês com relação a isso, vocês fiquem à vontade, nós temos os nossos e-mails, mesmo no chat vocês coloquem, eu e a Rita pensamos de uma forma bem parecida, né, Rita? E todas as, sendo críticas no sentido de construção, elas sempre são bem-vindas, né? Porque todos nós aqui estamos aprendendo, né? Não é porque nós estamos na formação aqui, né, com esse trabalho formativo, é que sabemos tudo e damos conta de tudo. Não, porque a vida é sempre um aprendizado, graças a Deus, eu sempre digo isso, porque a partir do momento que eu achar que eu não preciso ir atrás de novos conhecimentos, de aprimorar a minha prática, é o momento que eu devo estar saindo, né? Me aposentando, parando, porque, tipo assim, ninguém sabe tudo. Por mais que a gente esteja aí há não sei quantos anos, que nem vou falar para não assustar, eu e a Rita, né, quanto tempo que nós estamos aí, principalmente nessa parte formativa, não quer dizer que a gente saiba tudo, tá? Então, é muito bom e prazeroso ter as devolutivas de vocês. E agradecemos, né? E até breve, né, Rita? Até a próxima formação, que daqui, acho que 3 semanas, 3 semanas, né? Isso. Nós estaremos já com outro vídeo, né? Sempre aprendendo, porque para a gente também, essa gravação é uma novidade, então a gente fica um pouquinho nervosa, né? Tudo muito novo. Mas, tudo muito mas a gente vai levando e vamos nos aperfeiçoando, né, gente? É isso aí. Bom, obrigada, se cuidem, isso mesmo. E até breve, né? Então, um abraço para todos. Um abraço, gente. Tchau, tchau.